A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho, e estamos em um estudo também em uma campanha chamado O Senhor Te Guardará. O tema é baseado em Salmo 121, verso 8, né? O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Bom, já falamos de bastante coisas interessantes, né? Agora, meus irmãos, agora nós vamos entender um pouquinho mais. Todo esse estudo ele é baseado em você ter uma vida com Deus. Porque enquanto você não tiver uma vida com Deus, as coisas começam a se tornar difíceis. Deu para entender? É assim que Deus quer, que você tenha uma vida com Ele. Olha só. Hoje nós vamos ler um texto lá em Lucas. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas. Vamos lá? Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4 e no verso 1 e 2. Capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. Jesus jejuou para essa grande peleja. Ele jejuou, ele orou. E é interessante aqui que ele foi enfrentar um espírito, né? Um demônio, o próprio Satanás. Mas não foi Satanás que levou ele ao deserto. Foi o próprio Espírito. Pode ver que o Espírito aí está com E maiúsculo, que significa o Espírito Santo, né? Então, ele conduziu, ele levou Jesus para ser tentado, porque tinha que acontecer isso, né? E aí, Jesus estava preparado contra aquilo. Eu quero fazer menção do restante desse texto. Por isso, eu quero que você só entenda uma coisa. Ele não entrou nessa peleja de barriga cheia. Ele entrou nessa peleja de barriga vazia. Ele jejuou. Há muitas desculpas para as pessoas praticarem o jejum. Aí as pessoas são ensinadas errada e acham que é obrigatoriamente fazer 10 horas de jejum, senão não é jejum. Errado. Independente do tempo que você escolha de ter uma abstinência daquele alimento, de estar longe daquele alimento, eu não aceito aquele jejum, eu particularmente, eu, pastor Alex, não aceito aquele jejum. Eu vou ficar uma semana sem tomar café. Não, eu não concordo, meus irmãos, sabe? Mas também não vou entrar em detalhe aí não. Bom, então a pessoa ela vai ficar sem comer e sem beber durante um período, né? Esse período também não adianta falar assim, vou fazer um jejum de 5 minutos, também já é demais. Pastor, mas eu tomo remédio. Sim, tome seu remédio mesmo. Ore a Deus e tome seu remédio. Mas o seu jejum você tem que fazer. Escolha um período, um tempo, e aí você vai fazer. Agora entenda que o restante do texto é assim, olha só. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize essas pedras que se transformem em pães. E Jesus lhe respondendo disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, quando aparecer uma tentação sobre essa, o que a gente faria? A gente cederia a ele, porque por mais fracos que somos, também temos inteligência, meus irmãos. Nem tudo é, eu não tinha o Espírito Santo, por isso que eu caí. Não, tem coisas que você tem que raciocinar. Ele está falando, se tu és o filho de Deus, diz essas pedras se tornem pães. Ele está querendo que você prove uma coisa. Sabe aqueles pregadores que falam assim, se eu sou homem de Deus, o demônio vai sair. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso. Está errado essa história, não pode ficar falando dessa maneira. Mas Jesus simplesmente, ele deu outra resposta para ele, muito mais forte. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu não vou comer, transformar pedras em pães e matar a minha fome. Eu não vou usar o poder de Deus por benefício próprio. Eu vou usar o poder de Deus para benefício aos outros, porque aí Deus vem e me abençoa. Aí ele continua falando com Jesus, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, toda a riqueza, todos os reinos. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Peraí, quem foi que entregou para ele? Sabemos que Deus deu autoridade para Adão e Eva, então eles perderam no jardim do Éden e isso acabou passando para o diabo, né? E agora o diabo quer passar esse poder para Jesus. Ele está falando assim, se você quiser eu te dou todo esse poder. Ele está falando.
Aí ele continua: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. A única coisa que o diabo queria era que Jesus o adorasse. Se Jesus o adorasse, ele poderia até dizer que ia dar aquele reino para Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus já era dono de tudo, ainda é dono de tudo, né? Mesmo assim, ele estava achando que tinha esse poder. Na verdade, ele não tinha, não. E aí, o que ele queria em troca? Eu te dou todos esses reinos. Será que não tem gente que está me ouvindo agora, que está cedendo demais pelas ofertas do diabo? Será que eu não estou falando com pessoas que estão recebendo as ofertas e caindo? Porque a oferta foi feita. Mas o que Jesus fez com aquela oferta? Porque foi uma grande oferta. Jesus simplesmente disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, qual foi a pergunta do versículo 7? Se tu me adorares, quer dizer que se adorar ao diabo receberia tudo aquilo. Mas Jesus disse: olha, Satanás, sai fora. Ó, chega, parou. Então a gente pode resistir e buscar toda a glória a Deus. Quando alguém tentar te encher de poder, de glória e de honra, saiba que tudo isso pertence a Deus. É Deus que exalta. Então não vá pelos contos que o inimigo traz na boca de outros, né? Cuidado com os grandes elogios, porque grandes elogios também viram tropeço. Cuidado. Mas a guerra não terminou, não. Aí Jesus, de novo, é atormentado por ele nesse sentido. Olha só. Levou-o também a Jerusalém e pôs sobre ele um pináculo, colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos e acerca de ti te guardarás. Então ele estava dizendo assim, ó: se mata, porque os anjos não vão deixar você morrer quando estiver chegando perto do chão. Se joga daqui, vamos lá. Ele estava tentando que Jesus lançasse seu corpo e os anjos viessem fazer isso. Se ele fizesse, ele estaria obedecendo ao diabo. Já estaria obedecendo ao diabo e desobedecendo a Deus. E olha o que Jesus disse: e que te sustentam nas... ele continuou: e que te sustentam nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Aí Jesus respondeu: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando ele falou não tentarás, quer dizer, ele não tinha mais esse poder. Foi encerrado naquele momento. O diabo se ausentou, ele foi embora. Ele não ficou para contar a historinha. Por quê? As 3 tentações, tanto aquela que alimentava o estômago, porque transformar as pedras em pães era alimento, Jesus recusou. Tanto aquele de todo o poder, todo o reino, Jesus recusou. E tanto o da tentação, Jesus recusou. Por quê? Porque só Deus pode todas as coisas. E você tem que entender que você tem que parar de ceder às tentativas do diabo. Você tem que parar de ceder às artimanhas do diabo. E você tem que deixar Deus agir naquilo que o Senhor quer te abençoar, naquilo que o Senhor quer te levantar. Agora, se você ficar cedendo para todas as coisas, vem que eu te dou uma cesta básica, aí a pessoa vai lá e cede. Olha um avião passando agora. Faz isso que eu te dou uma caixa de leite, a pessoa vai e cede. Você está se vendendo, você não tem opinião, não tem integridade. Deu para entender? Com certeza você não é nem reto ao Senhor, porque isso te denuncia como uma pessoa que negocia as coisas. Então, como é que Deus pode confiar as coisas para você? Então, esse texto está dizendo que com toda a tentação que vier, você só vai vencer também se você fizer como Jesus fez no primeiro versículo. E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Quer dizer, ele jejuou. 40 dias. Pastor, também vou fazer um jejum de 40 dias. Não, meus irmãos, é diferente, tá? Mas Jesus venceu, porque ele estava consagrando a vida dele. As tentações estão vindo e você está caindo, né? Comece a se consagrar. As coisas estão te derrubando? Comece a se consagrar. Deus quer mudança. Deus quer mudança. Enquanto você não deixar o Senhor trabalhar na sua vida, as coisas vão dar errado. Então faça a vontade dele. Deus quer mudança. Deus não quer que você seja a mesma pessoa. Deus quer que esse ano você seja diferente. Deus quer mudança. Será que você pode aceitar essa situação?
Será que você pode colocar Deus em primeiro lugar, Deus em todos os pontos da sua vida? Porque se assim você puder fazer, as coisas vão dar certo. Amém, meus irmãos?